Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez a gente vai falar um pouco sobre o Anker Soundcore Space Q45. Então galera, a Anker é uma marca que vem ganhando notoriedade no mercado e eu conheci ela em 2021, quando eu fui atrás de um fone de ouvido custo-benefício, e o que eu encontrei na época foi o Anker Soundcore Q20. Nessa época, o Anker Soundcore Q20 era um fone básico, mas que já vinha com algumas funções ali acima do que é esperado dos fones de ouvido. Então já ganhou certa fama ali no YouTube. O pessoal desde então passou a olhar a Anker com outros olhos. A Anker, óbvio, já tem outros produtos. Ela tem produtos de caixa de som, de fone de ouvido intra-auricular. E eu acho que desses aí, os que me chamam mais atenção são os fones de ouvido para a cabeça, os headphones. E logo de cara eu preciso dizer para vocês que o que chamou mais a minha atenção nesse lançamento da Anker, esse Soundcore Q45, foi o design dele, que ele vem com esse preto fosco, um design um pouquinho mais sofisticado, mais minimalista, sem muitos exageros. Eu estava saindo de uma vibe gamer para uma coisa mais minimalista, então no meu setup eu estou querendo fazer uma coisa mais tom escuro, né, mais no preto. Então ele foi o que me chamou mais atenção. Então sem mais delongas, a gente vai logo para o unboxing para poder mostrar ele para vocês aí, tá? Então galera, com o produto em mãos aqui, eu preciso dizer que eu de fato gostei muito do design dele. Essa questão do preto, essa nuance entre preto fosco e um preto mais brilhante, um preto escovado aqui em cima. O nome da Soundcore em cima, eu vou deixar a imagem para vocês verem mais de perto. Então ele traz esse aspecto de fato premium para o produto e para um valor mais acessível, né? Quando a gente pega um fone da Sony, por exemplo, que é o top do mercado hoje, que as empresas tentam se comparar, chegar ao mesmo nível, ele está muito acima, ele está no valor de R$1.200, R$1.400. Esse aqui está um pouquinho mais barato, ele está na faixa dos R$700, então eu acho que é um fone que compensa. E ele está R$700 agora, né? Porque lançou, mas o preço dele vai baixar bastante. O antecessor dele, o Q35, se não me engano, ou 30, ele tem o design muito parecido, claro que tem as diferenças, né? Mas o valor dele, desse Q35, já está entre R$400 e R$450. Não, acho que no máximo você pega por uns 500 aí, então você vê que é um fone que vai baixar o valor sim, ele não vai ficar esse valor o tempo todo, pelo menos eu imagino isso. Mas como a gente pegou aqui no lançamento, né, ele é um pouco mais recente, então ele vai estar um pouquinho mais caro mesmo. Vamos deixar de falar de estética e vamos falar um pouquinho sobre o uso dele, né? Eu acho importante, antes de a gente começar a falar sobre o uso do Q45, do meu uso, eu já usei alguns fones no meu dia a dia, não com tanta frequência quanto esse, que esse é meu, então eu estou usando ele na academia, estou usando ele em casa, no computador, estou usando no celular. Usei ao longo dessas 3 semanas aí bastante para poder trazer para vocês um review de usuário de fato. E o primeiro ponto eu já usei o fone da Beats em um curto período, quando eu tive a oportunidade com meu tio. Inclusive ele tem um canal no YouTube, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês acessarem. Usei alguns fones da Razer, da HyperX, todos de meus amigos, então quando eu ia na casa deles eu experimentava ali e via a qualidade de som. Mas é aquela coisa, né, a gente experimentando assim em curto prazo, a gente acha tudo massa, tudo maravilhoso.
Mas a longo prazo eu não tive muitos fones de qualidade não. Inclusive eu tinha um da Fortrack, que era um fone game bem básico, bem a qualidade não era boa assim, mas atendia ao propósito e na época era que eu podia comprar, então ele foi uma ótima aquisição assim, mas hoje eu sinto falta de uma qualidade de som, um som mais encorpado, que eu consiga ver as diferenças, as nuances entre músicas, sem perder a qualidade, sem sentir aquele chiado ali no fundo. Então, minha experiência como usuário de um produto um pouquinho mais premium está sendo agora. Eu nunca tive essa experiência antes, então tudo que eu falar a seguir aqui levem-se em consideração. Em relação ao conforto, as conchas dele realmente são muito macias e a parte superior da haste também tem a mesma espuma, que inclusive é de muito boa qualidade e o toque é bem macio, de maneira que a sensação tátil reforça essa visão de produto premium, né? Ele é sim um fone confortável, mas com suas ressalvas. Isso porque buscando um maior isolamento físico, o fone pressiona um pouco mais a cabeça e isso acaba incomodando com o uso prolongado. Mas pode ser uma questão de costume também, né? Porque é a primeira vez que eu estou usando com tanta frequência esses headphones. Apesar da espuma diminuir o contato direto com o metal, em alguns momentos eu me senti incomodado no topo da cabeça, que parece que por debaixo da espuma tem um tipo de elevação que acaba sendo perceptível no uso do dia a dia. Quanto ao som, como eu falei para vocês, é a minha primeira experiência tendo um produto com um pouco mais de qualidade de som, ou seja, que eu paguei um pouquinho mais para ter um pouco mais de qualidade de som. E eu preciso dizer para vocês que, de fato, ele é um ótimo fone, então leve em consideração tudo aquilo que eu disse anteriormente sobre as minhas experiências. E assim, ele é um ótimo fone, ele atende ao que eu esperava. Quando eu escuto as músicas no fone de ouvido, eu consigo separar, consigo fazer essa diferença entre médio, agudo e grave. Eu consigo perceber ali as nuances na música, o instrumento que está sendo tocado, eu consigo fazer essa separação do baixo, da guitarra tocando, de um grave um pouquinho mais encorpado, de um grave um pouquinho mais chapado, né? Então, é uma experiência que eu não tinha tido com tanta intensidade, com tanta frequência, porque eu nunca tive um fone nessa qualidade. Mas, como um usuário padrão, e que está entrando agora nesse mundo de procurar um fone de melhor qualidade, buscando ali, como é o primeiro passo para isso, eu acho que ele atendeu muito bem as minhas expectativas e trouxe sim uma boa experiência de uso. Além dessa qualidade, o Anker Soundcore Q45 ele tem algumas funções que ajudam a melhorar um pouco essa experiência. A primeira função é o Noise Cancelling, que a premissa é basicamente isolar o usuário de maneira que não escute os ambientes externos, o som do ambiente externo, e passe a escutar somente o que está saindo do fone de ouvido. E eu preciso dizer para vocês que eu fiquei satisfeito com o que o Anker Soundcore Q45 entrega. Eu sei que não é a melhor experiência, porque eu já usei, por exemplo, o AirPods Pro, testando ali com o fone de um colega meu, e vi que, por exemplo, eu estava na academia, eu não conseguia ouvir nada do maquinário, no caso do AirPods Pro, nada do maquinário, nada de música da academia. Usei no carro também, eu estava usando um carro que fazia um ruído externo muito grande, e quando eu botei o fone, praticamente zero, tirava 95% do barulho. Então, eu já tive experiências com isolamento top de linha assim no mercado, mas o Anker Soundcore Q45 ele atende também. Quando usei, por exemplo, a primeira vez, eu estava na frente do ventilador, então ele tirou 85% do ruído do ventilador. Então eu escutava assim, um pouco ali no fundo, bem distante do ventilador, mas comparado ao que estava antes, que era um barulho bem forte de ventilador, inclusive pode ser que vocês estejam escutando agora, é bem reduzido. Ele reduz bastante o barulho, o ruído, né, no ambiente externo. E usei na academia também a mesma coisa, em relação ao maquinário, não consegui escutar peso batendo, gente conversando, a música tocando. Assim, se eu escutasse, era bem de longe e a depender de como eu deixava o fone, porque na academia, como a gente acaba mexendo muito no fone, tirando da cabeça e colocando, por vezes eu escutava mais. Quando você bota ali, ele dá uma imersão muito maior. Então, em relação ao noise cancelling desse produto, eu acho que ele atende ao propósito. Ele é sim bom, muito bom. Ele tem um isolamento físico das conchas que é muito efetivo. O noise cancelling virtual, né, do software, ele é muito bom também. Ele obviamente utiliza o microfone para captar os ruídos e consegue fazer esse
cancelamento, então atendeu sim ao meu intuito. Eu acho que se eu fosse recomendar para você, eu só diria isso, que ele não é 100%, você não vai ficar 100% isolado, mas 85, 90, pode ter certeza que sim. Então, para o valor desse fone, vale a pena. Outra função muito boa é a transparência, né? Eu já tinha visto a transparência também no AirPods Pro, e ele dá aquela... Por exemplo, você está usando o Noise Cancelling, quando você usa o transparência, você sente aquela diferença, você consegue escutar tudo que está à sua volta. E assim, para fones que tem um isolamento físico muito bom, como é o caso desse, por exemplo, o Sonic OK45, é muito efetivo. Você não quer tirar o fone da cabeça, você precisa escutar alguma coisa, então você acaba utilizando ele. Mas o microfone do fone de ouvido não é de boa qualidade. Não é, assim, se fosse para dar 10, assim, daria um 6, 6,5, 7. Ele está ali para atender, mas não necessariamente para ser o melhor. Se você usa para uma chamada de telefone, uma chamada de vídeo rápida ali, funciona. Mas, por exemplo, se você for fazer uma reunião, gravar um vídeo, não fica muito bom. Eu vou botar aqui uma gravação de áudio, utilizando o microfone do Anker Sonic OK45, e vocês tiram suas próprias conclusões. Então, pessoal, esse é o áudio gravado através do microfone do Anker Sonic OK45. Eu não consegui fazer a gravação diretamente no gravador do celular. Então, o que eu estou fazendo é gravar uma chamada de vídeo e vou exportar esse áudio para mostrar para vocês. Mas acho que com isso aqui vocês já conseguem ver basicamente como é que fica Em relação ao Bluetooth dele, eu achei o Bluetooth dele muito bom. Eu utilizando na academia me distanciava do celular. Então, o meu celular tem um Bluetooth 5.1. Então, quando eu me distanciava, eu perdia muito pouco conexão com ele. Teve um momento apenas que eu fui no banheiro, que era de distância muito grande, que eu acabei tendo uns delays e o áudio travando, mas ainda assim ele se manteve conectado. O que me impressionou, porque todos os fones que eu usava, como eram fones básicos de Bluetooth, eu me distanciava um pouco, a música começava a cortar, eu já sentia ele desconectando e conectando novamente. Já o Anker Sonic OK45 eu não vi isso acontecendo. Teve sim esse momento do banheiro, mas foi um teste extremo que eu fiz com ele, justamente porque eu não tinha visto até então o travamento, a desconexão do dispositivo com o fone de ouvido. Trazendo essa experiência para o lado gamer, se você quer, além de ir para academia, além de usar para trabalhar e ouvir música, você quer usar esse fone para jogar, a gente tem que falar um pouco sobre isso de maneira separada. Quando eu comprei esse fone, meu objetivo não era só trazer um conforto na academia, no trabalho ou escutando música, mas também na hora de jogar. E quando a gente fala em jogo, a gente tem que falar também sobre o delay, isso é uma coisa muito importante. Qualidade a gente já conversou, vocês já viram que é um fone de qualidade, eu acho que eu já consegui mostrar minha experiência para vocês, mas em relação ao delay, de fato o delay com Bluetooth existe. Ele é um delay que quando você está jogando um jogo casual, por exemplo, jogando um FIFA, um jogo modo história, RPG, eu não senti muita diferença. Eu consigo relevar aquela coisa bem básica, como se tivesse bem tranquila, não teria problema em usar esse fone com Bluetooth para jogar esse tipo de jogo. Mas quando a gente passa para um FPS, para um Call of Duty, para um Valorant, a gente percebe sim a diferença. O delay ele atrapalha um pouco, você sente um pouco a diferença ali, principalmente quando você já está acostumado a jogar sem delay. Então, você usar o Bluetooth no computador não é uma boa opção para um Anker Sonic OK45 em jogos de FPS, mas nos jogos casuais pode sim ser utilizado, você não vai ver problema nenhum. Mas eu consegui contornar isso de outra forma. Eu quando comprei, eu vi que ele tinha uma entrada auxiliar, não sabia como era, porque tinha um poucos reviews sobre ele e os que tinham não falavam muito sobre a entrada auxiliar dele. Quando falavam, não falavam especificamente sobre jogo e delay. Então, quando eu botei ele com entrada auxiliar, eu achei que a qualidade ia baixar, porque imaginei que os codecs dele fossem vinculados simplesmente ao Bluetooth, mas não. Aparentemente a qualidade do som é mesmo da parte física do fone. Deve sim ter algum codec ali para melhorar um pouco a experiência, mas eu achei que quando botasse no cabo auxiliar eu ia perder um pouco dessas características. Mas não perdi. Eu, pelo menos, não senti essa perda muito grande. Eu coloquei no computador e não tinha delay com o cabo auxiliar, porque estava conectado no cabo. E outra coisa que eu percebi, que no momento que eu comprei eu não tinha visto essas informações, é que com ele desligado eu consigo conectar o cabo auxiliar
conectar no computador e funcionar. Ele funciona muito bem, ele tem uma qualidade muito boa e eu só preciso ligar ele com cabo auxiliar se eu precisar usar o noise cancelling e usar também o transparente. Mas tirando esses dois, se você quer usar, que é um uso normal do dispositivo, você consegue simplesmente colocar um cabo auxiliar. Inclusive, se o seu fone de ouvido está descarregado e você quer conectar o cabo auxiliar, se tiver um mínimo de carga, ele liga, funciona normalmente, mas se ele estiver sem carga, ele não vai funcionar. Então tem esses poréns aí, se vocês quiserem comprar para um uso para jogo, vocês têm que pensar que em determinados momentos, em determinados jogos, vocês vão precisar usar o cabo auxiliar, enquanto em outros momentos você pode usar o Bluetooth tranquilamente, para jogar um jogo casual ali no FIFA, em um jogo de RPG, enfim. E aproveitando que a gente está falando sobre cabos, os dois cabos que vieram nele, tanto o cabo de carregamento quanto o cabo auxiliar, eles são muito pequenos e, assim, levando em consideração a qualidade do fone, a estética do fone, enfim, a completude do pacote, né, que vem bem embalado, bem com a caixinha tudo bonitinho. Os cabos, eles são o contrário, o cabo é muito fino, pequeno, então eu não consigo colocar no computador e ficar jogando porque eu não consigo não consigo puxar o meu fone até a cabeça porque o fone é muito curto, entendeu? O cabo é muito curto. Então, para esse intuito, ele não funciona. Então eu tive que pegar um cabo auxiliar que eu já tinha aqui, que foi uma sorte, que também não é dos melhores cabos. Eu acho que se eu pegasse um cabo melhor, a qualidade poderia inclusive melhorar. E da mesma forma, é o cabo de energia. Ele é muito curto mesmo, tipo, parece cabo de celular antigo, que é desse tamanho mais ou menos. Então não faz sentido nenhum um fone com essa qualidade, com essa construção, vir com um cabo desse tamanho. Então galera, eu acho que eu falei o básico sobre o Anker Q45, mas assim, é um fone custo-benefício de ótima qualidade, custo-benefício entre aspas, né, que ele já está um pouquinho acima do que eu consideraria custo-benefício, mas eu acho que para um fone de ouvido de entrada, para pessoas que querem ter uma melhor qualidade de áudio, querem ter uma experiência um pouco melhor, acho que é um fone sim que eu recomendaria. Ele, além da estética dele ser muito bonito, ele é um fone que entrega um ótimo áudio, com ótimas funções, com soluções aqui muito boas. Por exemplo, o cabo auxiliar que eu falei para vocês, eu sei que ele também conecta com 2 dispositivos, ainda não fiz esse teste. É um teste que eu vou acabar não fazendo aqui com vocês, mas ele tem essa possibilidade de posso conectar tanto no Bluetooth do computador quanto no Bluetooth do celular e usar de maneira única, como se fosse um dispositivo só. Ele faz essa transferência automática. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram e foi útil para você, curte aqui, compartilha. É um dos meus primeiros vídeos, então eu preciso muito dessa força. Se você gostou do conteúdo, abraça a ideia, coloca um comentário aí o que você acha que eu poderia ter falado, quais as dúvidas que você tem em relação ao produto que eu não cheguei a comentar. E é isso. Muito obrigado para todos que assistiram e até breve. Tchau, tchau.